Eu quero convidar para nos trazer mais informações o nosso enviado especial, o Américo Martins, que vai explicar que um enviado dos Estados Unidos afirmou hoje que o número estimado de pessoas que fugiram da região norte de Gaza para o sul já passa de 800 mil pessoas. O Américo Martins vai contar para a gente os detalhes dessa informação. Américo, a gente tinha inicialmente a ideia de pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Mas agora recebemos essa informação dos americanos. Como é que eles trazem esses dados e qual o contexto dessa informação para a gente, por favor? Olá de novo, Jairo. O David Satterfield, que é o enviado especial para direitos humanos, questões humanitárias no Oriente Médio, deu uma entrevista hoje porque os Estados Unidos estão tentando aí fazer um avanço de narrativa, um avanço de comunicação, tentando dizer que eles estão de fato engajados na questão humanitária em Gaza. Lembrando que foram os Estados Unidos que vetaram a resolução que o Brasil apresentou na ONU, que foi aprovada por 12 países e que de fato tratava da questão humanitária, exigindo pausas humanitárias, além de condenar, obviamente, os atos do Hamas e exigir a libertação dos reféns. Agora, os Estados Unidos cria toda uma narrativa de comunicação a partir dessa viagem do Antony Blinken e da teórica preocupação deles com a questão humanitária. O David Satterfield diz que existem de 800 mil a 1 milhão de pessoas que foram obrigadas a se deslocar pelos bombardeios de Israel para o sul da faixa de Gaza. Ele reconhece que esse número excessivo de pessoas ali deslocadas no sul de Gaza torna essa questão da ajuda humanitária muito mais difícil. Ele teme, inclusive, que outros de 300 a 400 mil pessoas que estão, neste momento, no norte da faixa de Gaza, também queiram se deslocar para o sul, o que ia aumentar ainda mais essa questão, esses problemas da questão humanitária no sul da faixa de Gaza. Ele também comemorou aí a entrada de caminhões, finalmente, dentro da faixa de Gaza, com água, comida, medicamentos, mas foi obrigado a reconhecer que é um número muito baixo. Poucos caminhões, pouco mais de 300 caminhões entraram com esses víveres que são absolutamente essenciais no momento em que Israel fechou todo o envio de comida, água, combustíveis, energia elétrica para a faixa de Gaza. Está muito difícil, inclusive, fazer a distribuição dessa água e desses alimentos na própria faixa de Gaza, desses poucos caminhões que chegaram. Segundo a ONU, é necessário que entrem pelo menos 100 caminhões para ser o mínimo de ajuda necessária todos os dias. Nós estamos muito longe disso. É necessário que a comunidade internacional, de fato, faça muito mais para que essa ajuda humanitária, de fato, chegue ao sul da faixa de Gaza e também ao norte. Além do que, Jairo, tem a discussão sobre os combustíveis. A ONU já disse que não tem mais combustíveis para continuar operando as padarias que eles têm na faixa de Gaza para distribuir alimento para as pessoas, as usinas de dessalinização para que a população tenha também água potável e mesmo a distribuição dessa água e comida que tem chegado aos poucos, muito aos poucos, em Rafah, lá no sul da faixa de Gaza. Então a ONU está sem combustíveis para fazer, inclusive, a distribuição dessa ajuda humanitária. Então, em algum momento vai ter que se ter também uma discussão sobre aí a entrada de combustíveis, o que Israel se nega terminantemente, dizendo que esses combustíveis podem ser utilizados pelo Hamas para lançar foguetes e tentar atacar a população civil no Estado de Israel. Jairo. Américo, você nos explicou que existe uma intensa quantidade, uma grande quantidade da população que está na região norte que também pretende ir para a região sul. Estes são os mesmos que estão tendo, portanto, que lidar também com as incursões em terra do exército israelense nessa região norte? Esses ataques acontecem nesses espaços de acomodação urbana ou são regiões menos povoadas? Não, são essas pessoas justamente, em sua maioria, na faixa de Gaza. Eles não estão necessariamente querendo sair. Essa é uma estimativa desse enviado para questões humanitárias para o Oriente Médio dos Estados Unidos, que avalia que até 400 mil pessoas estão naquela área, 400 mil civis,
nessa área, especialmente na cidade de Gaza, que está cercada pelo exército israelense, e ele estima que uma boa parte deles talvez queira ir para o sul. Nós não temos informação se de fato eles querem ou se eles estão tentando fazer essa movimentação. Mas se isso acontecer, se um número desses acontecer, vai colocar ainda mais pressão para essa ajuda humanitária no sul. E outro problema, Jairo, se eles não se deslocarem, é preciso também que essa ajuda humanitária chegue à cidade de Gaza, chegue também ao norte. E até o momento não há nenhuma discussão de como fazer isso, até porque as Forças Armadas de Israel basicamente isolaram o norte da faixa de Gaza. Eles invadiram a faixa de Gaza pelo nordeste, noroeste e também pelo sul. Aí eles conseguiram fazer esse cerco à cidade de Gaza, mas até o momento não estamos tendo nenhuma discussão significativa sobre ajuda em termos de água, alimento para as pessoas que estão na faixa de Gaza. Lembrando que o exército israelense ordenou aí a saída de palestinos do norte e vem pedindo agora, inclusive, para que eles saiam. Só que a cidade continua cercada e os bombardeios também continuam, com vários ataques, inclusive no terreno. Situação muito difícil para quem está em qualquer ponto da faixa de Gaza, no norte por conta dos combates, no sul por conta de estar em uma situação muito improvisada, onde até os escritórios da ONU e até escolas acabaram sendo atingidas, escolas e escritórios que estavam sendo usados como refúgio para esses civis. Então, uma situação humanitária é muito desesperadora em Gaza.